Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos tratar um assunto que é tabu em muitos lugares para muitas pessoas, mas que nesse canal não é tabu. Eu acredito de verdade que esse é um assunto que nós temos que falar mais, nós temos que olhar mais, nós temos que entender mais e nos preparar para isso. E esse assunto é a morte, até porque todo mundo vai morrer, né? E como eu comentei no vídeo passado, na resenha do livro Em Busca de Sentido, eu tava procurando livros que falassem sobre esse assunto, sobre a morte, sobre sofrimento e sobre luto, enfim, eu tava procurando livros que falassem sobre isso, eu queria entender mais sobre esse processo. E aí, eu me deparei com este livro aqui, que se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu não sabia de nada, não sabia nada sobre o livro, eu só comprei porque eu achei muito bom o título. E eu comecei a ler e, gente, esse livro é muito bom mesmo. A autora do livro, Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é médica e ela trabalha com cuidados paliativos. Então, ela cuida de pessoas que estão no processo, por exemplo, tem uma doença terminal e estão nesse processo de morte mesmo. Isso pode demorar meses, pode demorar uma semana, pode demorar dias. Então, esse livro trata de como as pessoas que estão passando pelo processo, que realmente estão morrendo e sabem que estão morrendo, como essas pessoas lidam com isso, como as pessoas ao redor delas lidam com isso, como a sociedade lida com isso, né? Porque no Brasil, principalmente no Brasil, né? Morte é um assunto muito... não vamos falar sobre isso, vira essa boca pra lá... Enfim, é assim que é tratado o assunto morte. Só que a gente se esquece que, gente, todo mundo vai morrer. E todo mundo vai sofrer com a morte das pessoas que amam. Então a gente tem uma pessoa muito querida nossa perto da gente, mas que a gente não tá preparado para a morte dessa pessoa. Mas a gente tem que se preparar. E esse livro é meio que sobre isso, e sobre luto, e sobre, sei lá, um monte de coisas que acontece durante o processo de morte, né? Por exemplo, numa pessoa que tá numa cama, entubada, numa pessoa que tá sofrendo, numa pessoa que tá com câncer terminal, numa pessoa que sofreu um acidente e morreu inesperadamente, e numa pessoa que tá sofrendo por essa morte dessa pessoa, por essa quase morte, digamos assim, por esse processo. Então, esse livro é para todo mundo, porque todo mundo vai passar por esses momentos alguma vez na vida. Ela até fala aqui que o Brasil, ela fala no começo e no final ela retoma isso, que o Brasil é o terceiro pior país para se morrer. E ela até fala aqui no livro que mais de 1 milhão de brasileiros morrem a cada ano, e a maioria com grande sofrimento. Destes, cerca de 800 mil morrem de morte anunciada, ou seja, câncer, doenças crônicas e degenerativas. De cada 10 pessoas que estiverem lendo essas minhas palavras, 9 terão a oportunidade de perceber sua finitude de maneira concreta por meio de uma experiência de conviver com uma pessoa com uma doença grave. E um dia todos nós seremos parte dessas estatísticas. E o pior é que as pessoas que nós amamos também serão parte dessas estatísticas. E o trabalho da Ana Cláudia é fazer com que as pessoas morram bem, tenham uma boa morte, né? Que ela fala que cuidados paliativos não é tipo, vai sedar a pessoa e deixá-la lá morrendo sedada pra não sentir dor ou alguma coisa assim. Ou enfiar um monte de remédio e deixar a pessoa lá esquecida. Não é isso. A função dela, como ela diz várias vezes no livro, é fazer com que a pessoa tenha uma morte digna, sabe? Que ela consiga ter momentos de reflexão, que ela consiga falar com outras pessoas, pedir perdão ou se reconciliar com outras pessoas nesse período e entender também a própria morte, aceitar a própria morte, entender todo esse processo e tudo isso sem dor e de uma forma tranquila, né? Tanto é que ela fala que muitas pessoas confundem o trabalho dela, tipo, com eutanásia ou coisa parecida, que na verdade não tem nada a ver com isso, né? E ela comenta, no início do livro, ela comenta sobre a visão dos médicos sobre a morte. E ela fala com todas as letras que os médicos, na faculdade, eles não entendem, eles não passam pelo assunto morte. Eles passam pelos assuntos doença, coisas técnicas, coisas que exigem realmente medicamento, controle, tal. Mas a partir do momento que foge disso, os médicos não sabem como agir. E eles acabam com
o exercício da profissão, acabam ficando desensibilizados com a morte alheia. Então, se uma pessoa tá com câncer terminal, poxa, não tem o que fazer, deixa ele lá e vida que segue, sabe? Eles não conseguem ter um olhar de compaixão para com a pessoa que tá passando por aquilo. Até porque, na cabeça deles, talvez inconscientemente, aquilo já não tem, eles não têm mais como ajudar a pessoa, então eles, beleza, deixam ela de lado. Inclusive, uma das histórias que ela conta aqui foi quando ela ainda tava, ela não era médica ainda, né, tava trabalhando num hospital, mas não era formada. E aí, como se fosse estágio, né? E aí ela atendeu um senhor, que ele tava com câncer no estômago, se não me engano, e o cara tava com muita dor, tipo, urrando de dor. E ela foi falar com uma enfermeira, tipo, pelo amor de Deus, vamos dar mais remédio pra ele, vamos fazer alguma coisa pra ele, porque ele tá com muita dor e tal. E ele também tava com câncer terminal, né? E aí a enfermeira falou assim, tipo, cara, não, nós não vamos dar mais remédio pra ele, porque não tem o que fazer, ele tá morrendo e tal. Os médicos e enfermeiros que estão muito nesse meio, eles acabam ficando sensibilizados, né? E quando eu li o livro, eu me identifiquei muito, porque quando eu perdi o neném, quando eu tava no hospital e tudo mais, os médicos, a maioria, assim, quando eles iam falar comigo, era uma coisa totalmente, sabe? Ai, meu, sabe? Não é nada demais. E não era nada demais pra ele, pra aquela pessoa que passou por isso já não sei quantas vezes, sabe? Tipo, ele já atendeu várias pessoas que perderam pais, filhos, irmãos, perderam gestações, perderam tudo. Pra ele é mais uma pessoa. Mas pra mim, não. Pra mim é aquela coisa única, é a minha vida que tá acontecendo ali naquele momento. Então, é uma pessoa que eu amo, da mesma maneira que pra uma pessoa com câncer terminal, putz, é a minha vida, é o meu pai, a minha mãe. E pro médico ele acaba meio que passando batido, não consegue ter essa visão tão empática, talvez, com compaixão, né? Ela médica também, ela veio com toda essa visão totalmente diferente, até porque nas aulas de medicina, nas aulas que ela tinha na faculdade, ela acabava se emocionando muito, se sensibilizando muito com a dor do paciente, o que fazia com que ela chorasse. E muitos professores e até colegas de profissão falavam, cara, você não vai durar nessa profissão, tipo, larga a mão, porque não é pra você chorar, sabe? É pra você atender. A partir do momento que não tem mais o que fazer, não tá mais na tua mão. E no livro ela também fala sobre primeiro cuidar de si, para então cuidar do outro. Uma coisa que eu me identifiquei muito com ela é justamente essa questão de você se sensibilizar muito com a dor do próximo. E eu vou começar a cursar psicologia agora, como vocês sabem. E eu fiquei pensando muito nisso, em como não levar a dor do outro pra mim, não levar a dor do outro pra minha casa, digamos assim. Conseguir atender a pessoa sem necessariamente sentir exatamente a dor dela ou tentar sentir a dor dela, não sei explicar. Claro que é importante a gente sentir compaixão, é claro que é importante a gente sentir estar presente, realmente presente ali, enquanto a outra pessoa está sentindo a dor dela. Mas também saber separar a minha dor, a minha vida, da vida e da dor da outra pessoa. Porque a partir do momento que eu misturo as duas coisas, eu não sou uma profissional, uma boa profissional, até porque eu tô me entregando demais para aquilo e fazendo mal para mim, o que consequentemente vai interferir no meu atendimento. Ela como médica, mas eu me coloquei nessa situação de psicóloga, né? Até porque a gente atende muitas pessoas e, no caso, eu vou atender muitas pessoas. E essas pessoas vêm com problemas reais e problemas que a gente pode até se identificar. Como você separa o seu sofrimento, o sofrimento daquela pessoa, como não levar aquilo pra você, como não trazer aquilo pro teu coração, né? E ao mesmo tempo fazer um bom trabalho e ser empático, ter compaixão com aquela pessoa. Então, isso é uma coisa que ela abordou no livro que eu achei muito legal, porque eu nunca tinha pensado dessa maneira. Ela também fala sobre espiritualidade, sobre tudo o universo da pessoa que está falecendo, né? Porque quando imagine você falecendo, imagine essa situação. É óbvio que você, se você for uma pessoa crente, uma pessoa que acredita em Deus ou acredita em alguma coisa do tipo, é claro que as suas crenças estarão sendo colocadas à prova naquele momento, né? Se encontram dois tipos de pessoas.
Pessoas que tem uma relação de barganha com Deus, que seria tipo, ai Deus, por favor, não deixa eu morrer, que eu vou, sei lá, rezar 10 terços aqui, se você não deixar eu morrer. Ou, ai, por favor, Deus, eu confio em você, você sabe o que faz, mas eu acho que eu tenho que viver, por exemplo, né? Ou a mesma coisa, essa relação também acontece da pessoa, do parente que não quer que aquela pessoa, aquele ente querido morra. Então, existe essa relação de barganha, mas também existe aquela relação de Deus, você sabe que é melhor pra mim, pra minha família, pra todo mundo, que seja feito sua vontade. Que é uma coisa que é muito difícil de ser levada realmente a finco, a ser acreditada, credibilizada de verdade na hora que você tá passando um aperto real. Porque na hora que você tá passando um aperto real, a tua vontade é falar, Deus, por favor, né, faça o que eu quero que seja feito, que seria que essa pessoa não morresse, ou que a doença não avançasse. E isso é uma coisa que ela aborda de uma maneira muito legal, assim, ela fala várias vezes sobre espiritualidade, ela fala tanto sobre pessoas ateias, né, como que elas veem a questão da morte ou como elas se comportam nessa hora, tanto como pessoas que têm uma religião, uma espiritualidade muito consolidada. Então ela fala sobre isso de uma maneira muito legal. E uma coisa também que ela fala que eu achei muito importante e que é uma coisa que eu penso constantemente é, cara, será que eu tô vivendo de verdade? Será que eu tô realmente vivendo o que eu tenho que viver, o que eu quero viver? Porque ela fala que uma das maiores queixas das pessoas em relação, na hora que estão morrendo mesmo, ali naquele momento que descobre que a doença é terminal, cara, eu devia ter vivido de outro jeito. Eu devia ter feito as coisas que eu queria fazer, ter me relacionado da forma que eu gostaria de ter me relacionado. Só que essas questões, muitas vezes, vêm no momento em que a pessoa já está falecendo. No momento em que não adianta, não há muito o que fazer porque a vida já foi vivida. Claro que sempre tem como ela coloca aqui, claro que sempre tem como você se tornar o protagonista da própria vida. Claro que sempre tem como você resolver não se ver como vítima de várias situações que te ocorreram e a partir daquele momento fazer o que você quer fazer do jeito que você quer fazer. É claro, se você tiver as condições para isso, né? Pessoas que trabalharam em empregos que odiavam, pessoas que faziam coisas que não gostavam, pessoas que viveram vidas que para elas não faziam sentido. Ela diz: existem pessoas que são zumbis, existem pessoas que são mortas-vivas, são vivas, mas por dentro, tipo, só falta morrer, sabe? A pessoa já não tem mais sonhos, a pessoa não faz nada do jeito que ela gostaria de fazer, a pessoa só vive no modo automático. E um dia, se ela acabar numa cama, como até é sugerido aqui no início do livro, de 9 em cada 10 pessoas que estão lendo o livro podem se deparar com uma morte assim na própria vida, ou com a morte assim em relação a outras pessoas que ela ama. É um pensamento que tem que ser recorrente na nossa vida, sabe? Será que eu tô fazendo o que eu deveria estar fazendo? Será que a minha vida é do jeito que eu gostaria que fosse? Porque quando eu morrer, que pode ser amanhã, né? Que a gente não pensa, a gente só pensa assim, ah não, eu vou morrer bem velhinho. Vou morrer quando eu estiver bem velhinho, lá pelos 90, 100 anos, aí eu vou morrer. Não, você pode morrer hoje, você pode morrer amanhã. E o bebê tá chorando. A morte vai vir e o que você está fazendo em relação a isso hoje, como está a sua vida hoje, você está vivendo da maneira que você gostaria de estar vivendo? Você vai se sentir feliz quando você estiver no seu leito de morte e olhar pra trás e pensar, cara, na real, foi bom demais, sabe? Ou não. Ou você vai falar, puta merda, só fiz cagada. Ou só fiz o que não gostaria de ter feito, foi tão ruim, me deixei levar pelas pessoas, me deixei levar pelo meu emprego. É importante a gente pensar nisso. É importante a gente pensar, se eu morresse amanhã, o que eu levaria, como eu olharia pra minha vida, pro que eu vivi, pras minhas relações, pra minha relação comigo mesmo, pra minha relação com as pessoas ao meu redor. Como eu veria tudo isso? Sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que se questionar, tem que estar sempre no nosso pensamento, porque a gente não sabe o dia da nossa morte. É por isso que é bom, é importantíssimo a gente expressar os nossos sentimentos em relação ao próximo. A gente falar, eu te amo, obrigado,
você é maravilhoso, resolver os atritos, as brigas que às vezes acontecem por muito pouco. Às vezes são brigas que, putz, nada a ver, não devia ter acontecido e o que eu vejo muito agora fazendo, né, um paralelo ali que eu falei sobre as brigas, vejo muito brigas em relação a partido político, a política, tipo, meu, nada a ver, nada a ver. As minhas relações valem muito mais do que essa briga banal. Um dos capítulos mais lindos dela, até vou ver se eu acho que parece aqui, é As Nossas Mortes de Cada Dia. Esse aqui é muito maravilhoso porque ele fala sobre o luto. E sobre o luto não só em questão a morte efetiva de alguma pessoa, mas no luto do nosso dia a dia. Muitas vezes, como ela diz, as nossas mortes de cada dia, empregos que perdemos, relacionamentos que acabam, sonhos que acabam por não acontecer, porque a gente precisa desistir deles, carreiras promissoras que a gente tem que desistir, ou que a gente, sei lá, sentiu essa necessidade de desistir. Pequenos lutos, pequenas coisinhas que ficam no nosso coração e que, às vezes, a gente ignora, porque, sinceramente, quando eu tive a minha perda gestacional e tal, eu conversei com outras mulheres que passaram por isso e muitas delas ignoram. Assim, sofrem, mas ignoram. Porque a sociedade não leva em consideração isso, então ela mesma já ignora a parada e vamos viver e é isso. Passa por cima. E muitas pessoas também fazem isso com lutos de pessoas que conviviam com elas, parentes, familiares, pessoas que realmente amavam, mas passa por cima, não vive o luto como deveria viver. Quanto mais para lutos pequenos, como ela diz ali, uma demissão, um relacionamento que acabou, um relacionamento de muitos anos que acaba, né? Então, são lutos, sim, que devem ser vividos da mesma maneira que um luto de uma pessoa que faleceu. E ela fala sobre a gente aceitar as perdas, aceitar e viver as perdas, entender as perdas e viver aquele momento realmente de corpo e alma, sabe? Porque os pequenos e os grandes lutos, né? Porque é aquele momento que vai decidir se você vai ou não superar aquilo verdadeiramente. Viramos zumbis afetivos. As relações morrem, mas tentamos mantê-las vivas. Muitas relações apodrecem dentro de nós e contaminam todas as outras. Entendemos que é muito mais difícil vivenciar a perda do que comparecer ao velório dela. Mas superar a perda é muito mais fácil do que ficar no ar irrespirável da putrefação afetiva. Então, ela fala aqui sobre ciclos e sobre deixar morrer, entender o que é aquilo, que é aquele momento, ou que aquela pessoa realmente se foi, e extrair o melhor daquela relação, daquela pessoa, daquele momento. E tudo isso faz muito sentido, porque é isso que vai, como ela comentou ali, se você... Um exemplo de uma relação, né? Se você não souber deixar aquela relação acabar, entender que acabou, viver o luto daquela relação que se acabou e se abrir para uma nova relação de uma maneira saudável, de uma maneira natural, de uma maneira entendendo todos os processos daquilo que está acontecendo, se você não fizer isso, vai acontecer. Você não vai deixar as outras pessoas se aproximarem, você não terá outra relação, ou pelo menos não terá outra relação saudável, porque você ainda tá com aquilo que morreu dentro de você. Tá realmente apodrecido dentro de você aquele sentimento. Você não superou aquilo. E você precisa viver esse momento, esse luto de verdade. Gente, eu sempre vou ficar falando aqui sobre o que eu vivi, porque, como vocês sabem, eu falei no outro vídeo que eu tava procurando um livro sobre morte e tal, e eu sempre vou fazer essa correlação, tá? Se você se incomoda, sorry, mas eu não consigo não fazer a correlação com o que eu vivi, e eu até acho importante não deixar esse assunto morrer. Eu sei que muitas mulheres me acompanham aqui e me acompanham também pelo que aconteceu, então como eu disse no vídeo anterior que eu fiz sobre a perda gestacional em si, ninguém tá livre de passar por isso, ninguém tá livre de passar por uma perda gestacional, assim como ninguém está livre de passar por uma morte trágica, por um câncer terminal, por alguma coisa nesse sentido. Então eu acho sim importante sempre estar voltando nesse assunto, até porque é um assunto que é pouco falado. E eu sei que é pouco falado, sabe?
Então, sempre que eu tiver a chance, eu vou trazer. Principalmente num livro como esse. Então, voltando ao que eu tava falando, né? E principalmente num luto, assim, de uma perda gestacional, a gente vive um luto e muitas vezes a gente se culpa por estar vivendo, por estar sofrendo demais. Era só um feto ou era só um bebê, nem nasceu, ficou por pouco tempo, enfim. E aí a gente começa a se culpar por esse sentimento de nossa, eu acho que eu tô exagerando, eu tô muito triste pra isso e tal. E na real, não, sabe? A gente tem que viver o luto do jeito que a gente tem que viver e até pra aquele sentimento não acabar apodrecendo dentro de nós, como ela mesma cita no livro, sabe? Um outro capítulo que eu chorei. Esse capítulo, gente, foi só lágrimas. O capítulo é A Vida Depois da Morte, o Tempo do Luto. Porque é uma coisa que eu tô vivendo, né? E pra mim foi, nossa, tão bonito, assim, sabe? Ela fala sobre perdas e como a gente tem que lidar com elas, não esquecendo o que aconteceu, mas sabendo lidar, lembrando dos momentos bons, não apenas chorando e claro, é importante chorar, ela fala no livro, é muito importante chorar, você chorando parece que tira um peso dos ombros. Enfim, é um livro muito lindo, acho que vale muito a pena ler, e é muito importante que a gente pense nisso. Pense na nossa própria morte, pense na morte das pessoas que a gente ama e não tenha medo disso, porque isso é uma coisa que vai acontecer e é a única certeza que a gente tem na nossa vida. A gente nunca vai estar preparado. É sempre um baque, é sempre uma coisa muito triste. A gente sabe disso. Ninguém tá preparado, por mais velhinha que a pessoa seja, a gente não tá preparado. A gente não tá, ah, não, beleza. Já tô tranquilo com isso. Não, a gente sempre vai sofrer, vai ser sempre um sofrimento. Mas a gente tem que estar mais acostumado com esse assunto. Mais preparado, pelo menos, pra isso. Tipo assim, vai acontecer. Agora, como eu vou lidar exatamente com isso, talvez a gente não esteja muito bem preparado. Mas pro acontecimento, a gente tem que estar ciente de que vai acontecer. A gente não é eterno, né? As pessoas que a gente ama não são eternas. E não tem idade, não tem hora, não tem data pra morrer. Então, eu acho importante a gente pensar nisso. E, e é um excelente livro. Se alguém quiser comprar, eu recomendo muito. Compre, leia. É uma leitura super gostosa. Eu li relativamente rápido, assim. Apesar de eu achar que eu sou uma pessoa aberta pra esse assunto, morte, eu não tenho medo de falar sobre isso, eu não tenho nenhum receio em falar sobre isso, mas ainda assim foi muito revelador. Tiveram coisas que eu nunca havia pensado, assuntos que eu nunca tinha me tocado mesmo, assim, coisas diferentes, coisas muito. Até porque esse assunto, cuidados paliativos, é um assunto que eu nunca tinha procurado nem lido nada a fundo. Então foi muito legal. Foi muito interessante saber disso, que isso existe, enfim. Me acalenta muito o coração saber que existe uma pessoa como a Ana Cláudia, porque ela tem essa compaixão, esse olhar sensível pra esse momento. Então, eu fiquei tão, não sei, sabe? Eu não a conhecia, mas eu amei tanto conhecer ela, porque com certeza ela mudou o olhar de muitas pessoas, leigos como eu, mudou o olhar de leigos como eu para a morte, mas com certeza ela mudou o olhar de muitos médicos para esse assunto também. Eu fiquei tão feliz de saber que existem pessoas como ela, não sei, fiquei encantada com o trabalho dela e o livro é maravilhoso também. Obrigada por assistir o canal. Toda sexta tem vídeo. E um beijo no coração de vocês. Espero que vocês comprem o livro, que vocês gostem e que vocês falem sobre esse assunto que é super importante, tá bom? Beijinho, tchau!